Muitas pessoas no Brasil todo já estão sabendo desse caso, viram no programa de ontem, não é? Algo que chama a atenção das pessoas pela popularidade que essa menina estava ganhando na internet. É uma menina que cativava muitos adolescentes, uma menina que saiu de casa muito cedo, que resolve ir morar com o namorado e tinha uma vida com o namorado muito agitada. Uma vida de baladas, uma vida de música, porque o namorado Luiz é cantor, até que a morte dela, provocada por uma hidrocefalia, se transforma numa verdadeira polêmica se essa menina está viva ou morta. Ontem nós tivemos uma repercussão muito grande do programa. Eu pensei que nós estivéssemos muito próximos, né, de pôr um fecho nesse caso, de uma vez por todas a família poder ter o luto tranquilamente, sem o assédio de pessoas, sem comentários maldosos, sem comentários que coloquem em dúvida a credibilidade da mãe ao afirmar que a filha realmente está morta, sem comentários que coloquem em dúvida se realmente a menina Dai Ayumi realmente foi vítima de uma hidrocefalia, uma parada cardíaca e, na sequência, vítima de uma morte cerebral no hospital aqui de Osasco, em São Paulo. Pois bem, deixa eu pegar esse documento aqui, olha só. Exatamente esse documento original que foi emitido pelo Cartório 2º Subdistrito de Registro Civil de Osasco, a rua Pedro Fioretti, no centro de Osasco. Hoje nós recebemos um documento que afirma que houve um erro nesta certidão de óbito, que com relação à causa da morte, eles só transcrevem o que os médicos disseram. Portanto, a doutora Isabela de Souza Mateus e a doutora Ticiane Ararupe Cruz, que estavam de plantão na UTI do Hospital Regional Dr. Vivaldo Martins Simões, dia 8 de abril de 2020, quando o óbito foi decretado às 9h25 da noite, eles só transcreveram aqui na parte que se preenche causa da morte, como indeterminado, portaria SS 32, Covid-19, ok? Até aí foi o trabalho, até aí não precisa dar detalhe, por favor. Até aí foi o trabalho dos médicos em colocarem indeterminado, se baseando na prerrogativa da portaria SS 32, ou seja, diante a pandemia do coronavírus, eles podem colocar indeterminado porque não estão mandando os corpos para o serviço de verificação de óbito para evitar que os legistas peguem o coronavírus. Mas prestem atenção na bomba que eu vou contar a partir de agora nessa história para todo o Brasil. Se o mesmo com o Cidade Alerta entrando nessa história, o corpo da blogueira, que já está há quase 10 dias para ser cremado e a família pensando que já estava cremado, o corpo não vai ser nem cremado, nem vai ser enterrado até ordem da Justiça. A Justiça de São Paulo vai entrar nesse caso e pode determinar uma autópsia antes do corpo ser cremado ou então enterrado. Por quê? Mandaram o corpo para o crematório. Se o corpo é cremado, não tem como você fazer uma exumação posteriormente. Não se tem como daqui dias ou semanas, meses ou anos, você retirar o corpo da cova e descobrir do que realmente a menina morreu. Porque vai estar queimado o corpo. Mas agora, com a decisão de não cremar o corpo, é porque alguém pode ter uma dúvida do que está acontecendo. Eu entendo perfeitamente, que nós estamos diante de uma pandemia, que nós estamos diante de várias situações que nunca aconteceram no nosso país e que a partir de agora podem acontecer. Vou dar um exemplo a vocês. Pode mostrar aqui, Edu, não tem problema nenhum. As pessoas sabem que eu saio sempre para pegar esses documentos. Aqui está tudo em casa, olha só. Essas médicas, Isabela de Souza Mateus e doutora Ticiane Cruz, que atestaram a morte da blogueira Dai, eu estou pedindo a informação para a Secretaria de Saúde, para que nos confirme, né, ainda não nos confirmaram, se elas realmente poderiam estar trabalhando numa UTI por não ter especialização. E quero reforçar aqui, não estou falando que elas fizeram algo com maldade, com descaso, de propósito, não quero acreditar nisso, né? Imagino que tenha sido pela correria e às vezes, talvez até, pela falta de experiência nesse trabalho de UTI.
Aqui, quando elas colocam causa da morte indeterminado, portaria SS32 Covid-19, só por ter colocado isso num atestado de óbito, corre-se o risco do corpo da Ayumi não ser cremado e não ser enterrado, o que só continua aumentando os rumores de que essa menina está viva. Imaginem só, ontem nós trouxemos o caso, nós estamos mostrando certidão de óbito e todas as pessoas estão perguntando, ora, Abate, se você está nos dizendo que essa menina está viva, está morta, se você está dizendo que aí nas suas mãos tem um documento, né, com carimbo, com 2 assinaturas de escrevente autorizado, de oficial substituta autorizando o documento, com reconhecimento de firma, tudo autenticado, por que que esse corpo não pode ser cremado como era o desejo da família? Por que esse corpo não pode ser enterrado para que a família tenha o luto de uma maneira tranquila? E eu explico a vocês. Com essa portaria SS32, né, que foi determinada pelo governo de São Paulo, eles podem mandar o corpo direto para enterro ou para cremação sem colocar a causa da morte. Mas não é bem assim que funciona na prática. Não é assim que tem funcionado na prática. E a própria Day, essa blogueira, né, que completou já 1 milhão de seguidores, essa blogueira que fiquei impressionado quantos jovens a seguem, quantos jovens seguiam os seus passos, quantas pessoas jovens ouviam o que ela tinha para dizer diariamente na internet, junto com o namorado dela, que pelo jeito é funkeiro. Vem para mim, por favor. A família não pode estar tendo a tranquilidade que deveria ter nesse momento. Por quê? Hoje, daqui a pouco, Celso Russomano vai estar no programa, inclusive, para que a gente se descubra onde está o erro nessa cadeia. O hospital envia uma certidão de óbito pobre, sem a causa determinada da morte, uma vez que eles sabem o que aconteceu. Lá na UTI, eles souberam porque o coração da Day parou de funcionar e eles sabiam que uma das consequências do tratamento, que era colocar uma válvula na cabeça da Day para drenar o líquido que comprimia o cérebro, as pessoas, os médicos do hospital, sabiam sim que ela corria um grande risco de ter uma morte cerebral. Portanto, é o que infelizmente aconteceu. A chance de acontecer isso era muito grande. Quando se manda uma certidão de óbito para a funerária tem obrigação e tem o dever de fazer a checagem dos documentos. A funerária, então, ao ter aceitado o corpo, ao ter retirado o corpo do Hospital Regional Dr. Vivaldo Martins Simões, ela tinha, então, ciência de que estava retirando o corpo da Daiane Ayumi Hiraga por uma causa indeterminada. Portanto, se leva o corpo até essa funerária de Osasco, aqui na Grande São Paulo. Há um funeral, né, um velório de 1 hora, na verdade, estenderam para 2 horas. A família consegue se despedir com o caixão aberto, porque não existia suspeita do novo coronavírus. Então a família faz a despedida e aí entra o outro passo, que é enviar esse corpo ou para um cemitério, onde o corpo deveria ser sepultado, ou então enviar esse corpo para um crematório. E eles então decidem enviar um corpo para o crematório. Até aí vocês entenderam bem. Tanto que aqui, quando se coloca local do sepultamento e cremação, o cartório já dá como cremada no cemitério Unidas em Piracicaba. Cremada, portanto, é do verbo cremar no passado, como se a menina já tivesse sido cremada no crematório Unidas em Piracicaba. O fato é que a nossa equipe de reportagem, quando entra na história, vocês sabem que é para ir até o fim e que é para resolver a situação. Nós, quando ligamos para o crematório, ficamos surpresos. Nós perguntarmos ao crematório, por favor, a falecida Daiane Ayumi Hiraga deu entrada aí o corpo dela? E eles confirmam, sim, o corpo da Daiane Ayumi Hiraga entrou no local. Nós perguntamos, tem certeza que o corpo que deu entrada aí é da Daiane Ayumi Hiraga? E uma pessoa, que não vamos identificar, diz que sim, que veio com já a identificação do hospital e que pela foto e pelo rosto do cadáver, tudo era evidente que sim, que realmente quem estava lá era a Daiane Ayumi Hiraga. Isso, o corpo chega lá no dia 9. Hoje é que dia? 16? Hoje é dia 16. O corpo não foi cremado até agora. E a família não sabia disso.
A família não sabia, não fosse o Cidade Alerta entrando na história, que a justiça vai ser acionada, que agora o corpo da Day só pode ser cremado com uma autorização do juiz. Não fosse o Cidade Alerta entrar nessa história, corria-se o risco do corpo da Daiane ficar por dias, por meses, sabe-se lá até quando, numa geladeira esperando ter uma cremação decente, uma cremação digna. Mas nós vamos até o fim para descobrir quem está errado nessa história. Se é o hospital, com as duas médicas que assinaram e fizeram essa certidão de óbito com causa indeterminada, ou se nós estamos diante de um erro da funerária, que não deveria ter aceitado esse corpo, ou do crematório, que presta serviço para a funerária e que não deveria ter aceitado fazer esse serviço. Alguém vai ter que se responsabilizar, porque não é justo a família da menina passar por essa humilhação. Vamos lá, minha gente amiga, vamos lá. Daqui a pouco, novos detalhes. Tem aí a primeira parte da reportagem. A blogueira de 1 milhão de seguidores. Por que a família precisa passar por essa situação? Por essa humilhação, minha gente amiga? O que mais querem fazer para pisar na cabeça dessa família? Para pisar na cabeça dessa mãe? Vem para mim, por favor. Se coloque, minha amiga dona de casa, no lugar da mãe da Day Ayoumi. Você anuncia, não tem obrigação nenhuma. Você cria coragem. Você anuncia para as pessoas que a sua filha está morta, as pessoas duvidam da sua palavra, mesmo você sendo a mãe dessa menina. O que mais estão esperando para acabar de vez com o coração dessa mãe? Custava às médicas do Hospital Regional Dr. Vivaldo Martins Simões colocarem aqui a causa da morte como hidrocefalia para a família não passar por essa humilhação? Daqui a pouco, Celso Russomano vai estar aqui no nosso programa. Eu quero falar com a funerária, quero falar, por favor, com o crematório, quero conversar com os responsáveis, com as pessoas que estão por trás do sofrimento dessa família. É inadmissível uma família, ok, que tem a pandemia, coronavírus, não vai mandar o corpo para o sistema de verificação de óbito, para o SVO? Perfeito, não mande. Mas coloca, gente amiga, os médicos do Brasil. Vejam o sofrimento dessas famílias. Custava botar hidrocefalia, morte, se não tem certeza absoluta, coloca suspeita de complicações após hidrocefalia. E vai, crema o corpo e deixa a família descansar. Deixa a alma da pessoa descansar. Daqui a pouco você vai acompanhar comigo todos os detalhes, porque hoje promete. Eu vou nessa confusão até a família conseguir enterrar esse corpo. Eu pensei de verdade que nós estivéssemos chegando ao fim do caso da blogueira Daiane Ayoumi Hiraga, porque afinal de contas, se o hospital decretou a morte, né, se os médicos decretaram a morte, se o corpo foi enviado até uma funerária e se a funerária enviou o corpo até um crematório, vem para mim, por favor. Para a família tá tudo certo. Funerária recebe o atestado de óbito, a certidão, retira o corpo do hospital, houve o velório nessa funerária e depois a funerária contrata um prestador de serviço que é o crematório. Celso Russomano chegou aqui, o Celso nem viria hoje, pedi para ele vir. Por favor, Celso, boa tarde. Boa tarde, de longe, de né? Longe, de longe. De longe. Boa tarde. Afinal de contas, Celso, o Brasil todo está chocado assim, no mínimo a falta de compaixão com as pessoas. A gente entende perfeitamente, não estamos aqui para discutir medidas improvisadas que estão sendo tomadas durante a pandemia do coronavírus, porque a gente sabe que está apertado para todo mundo. Não é só para a área da saúde, inclusive, né? Infelizmente, todos os brasileiros agora, todas as pessoas do mundo, nesse momento, estão tentando se adequar em todas as empresas, não é? Com medidas que nunca foram tomadas e agora estão sendo autorizadas para a gente atravessar esse período da pandemia. Mas custava colocar no atestado de óbito, custava colocar a informação da causa da morte dessa menina? Se já se sabe que foi vítima de uma hidrocefalia, que já se sabe que depois dali, né, eu tive contato com médicos que não querem se identificar porque tem medo, porque a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo não quer que essa história seja colocada a público para todo o Brasil? Não sei por qual razão, porque se tem um erro, tenha humildade, chegue e assuma o erro cometido. Se as médicas bobearam ali de não colocar a causa da morte, sendo que sabiam sim, chega para a família. Olha, infelizmente nós esquecemos de colocar a causa da morte. Vamos emitir um novo atestado de óbito.